Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Em nosso espaço de entrevista de hoje, eu recebo aqui nos estúdios da Tirol FM o técnico agropecuário da Emater RS Ascar e também o responsável pelo CERTA, o Centro de Treinamento, Maicon Berwanger. Bom dia, Maicon. Bom dia, Bruna. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar falando aqui com os ouvintes da Tirol sobre um assunto que é muito pertinente e mexe muito com a nossa região. Hoje o nosso assunto são as recentes instruções normativas do leite que entraram em vigor. Maicon, explica pra gente o que é a Instrução Normativa 76 e 77. Bom, a Instrução Normativa 76 e 77, elas vêm para fazer uma complementação, não só uma substituição, mas uma complementação do que eram as antigas Instruções Normativas 51 e 62, que regem principalmente parâmetros de qualidade do leite, né, produzido e também industrializado. Então essas antigas normativas 51 e 62, que estiveram, né, começaram a entrar em vigor no ano de 2002, que naquele momento se teve um grande alvoroço no campo, digamos assim, de que iriam excluir muitos produtores. As suas etapas foram revogadas por muitas vezes, né, porque elas entravam com um rigor menor, ela era mais abrangente, e com o tempo elas passavam a então exigir uma qualidade muito maior no leite. Foram prorrogando, e então agora entraram em vigor em novembro do ano passado, novembro de 2018, essas instruções normativas 76 e 77, que entram em vigor 6 meses após a sua publicação. Então, na verdade, passaram a entrar como lei também, na instrução normativa com poder de lei, a partir do dia 30 de maio. Essas normativas, elas estão trabalhando principalmente aqui o que interfere na nossa região, o maior impacto, que digamos assim, é em relação à qualidade do leite no que tange a quantidade de contagens bacterianas, ou também os produtores encontram na sua nota do leite a UFC, que é a Unidade Formadora de Colônia. A normativa 76 em si, ela trabalha um pouco mais com a indústria, então ela fala, né, dos limitantes e também da qualidade que o leite precisa ter para conseguir entrar na indústria, como ele deve se manter, e a normativa 77 ela trabalha e fala mais em relação à qualidade do leite da propriedade, ou seja, da propriedade até chegar então até a indústria, né, que vai fazer o processamento ou o armazenamento do leite, porque temos muitos locais espalhados no estado que são só postos de resfriamento. Eles recebem, captam maior volume e então depois eles trabalham com carretas, né, que vão fazer o recolhimento e levar esse leite até as indústrias de processamento. Então essas instruções atingem não só o produtor, mas também a indústria. Exato. Hoje, para a gente falar um pouco mais do que ela pode mexer com o produtor, a normativa 77, que é a normativa que trabalha mais a questão da propriedade em si, ela fala que o produtor deve, isso já está valendo, né, deve entregar o leite com uma quantidade de contagens bacterianas abaixo de 300 mil UFC por ml, que são unidades formadoras de colônia por ml de leite. Isso já é encarado em um nível europeu, digamos assim, esse é o padrão europeu, de que esse é um leite com excelente qualidade. Ainda não é o leite tipo A. O leite tipo A seria então um padrão abaixo de 10 mil, que a normativa também trabalha ele, mas isso já seria para um grupo mais seleto de produtores. Existe todo um cadastro que a propriedade deve ter com georreferenciamento também. Então, esse é o ponto de exclusão. Ela trabalha, por exemplo, a questão das CCS, né, que são células somáticas que vão estar te dando um diagnóstico de como está a saúde do animal. Mas a CCS, a quantidade de CCS, ela não passa a ser um ponto de exclusão. Então, o que são esses pontos de exclusão? Se o produtor, durante 3 meses, tiver uma média geométrica dos últimos 3 meses de produção acima de 300 mil de contagem bacteriana no leite, na sua nota fiscal, ele passa a ter então um ponto de alerta.
onde a indústria, obrigatoriamente, pela Instrução Normativa 77, ela deve entrar em contato com o produtor, deve ir até a propriedade, ela deve fornecer essa assistência técnica e chegar no produtor e ver qual é o ponto, o porquê ele não está conseguindo trabalhar com leite com uma qualidade melhor, né, com a contagem bacteriana inferior. Bom, no próximo mês, digamos que ainda, mesmo assim, o produtor não tenha conseguido trabalhar o suficiente para consertar esse erro. Então ele tem mais 3 chances, ou seja, para que haja exclusão do produtor, é necessário que ele seja inadimplente durante 6 meses. Os 3 meses para fazer a média geométrica, fora do padrão, e ele ser então inadimplente depois por mais 3 meses. A partir desse ponto, o produtor não pode mais fornecer o leite, é parado a coleta na propriedade desse produtor, até que ele resolva esse problema. Então, algumas coisas que mudaram a partir desse ponto, né? Quem faz essas análises do leite? Antes, qualquer laboratório de indústria poderia fazer análise do leite e fornecer esses dados. Porque até então ela era apenas uma instrução normativa. Ela falava qual era o padrão desejado, mas ela não punia. Ela servia mais como um balizador para as indústrias trabalharem a questão da qualidade, fazer o pagamento por bonificação conforme a qualidade do produtor, que isso é muito importante, né? Nós sempre falamos que a qualidade do leite, através das bonificações que as indústrias pagam, ela trabalha em torno de 20% do leite, do preço do leite. Então eu posso agregar 20% do valor no meu produto, o que é uma margem muito grande em qualquer negócio. Mas a partir desse momento então da normativa, ela passa a valer como lei. Aí, então a gente precisa trabalhar com laboratórios que tenham um credenciamento, né? E esses laboratórios, para fazer análise, precisam ser cadastrados no RBQL, que é então a Rede Brasileira de Qualidade do Leite. Nós temos 4 laboratórios que fazem essas análises dentro do estado, e o mais próximo de nós aqui fica então com a Univates. A maioria é mandado para a Univates, outras indústrias que já ficam para uma região um pouco mais alta, né, indo mais para a região de Soledade, para cima, mandam então para a UPF de Passo Fundo. Mas nós temos esses laboratórios próximos aqui, é muito fácil. Então o produtor está inadimplente, parou de ser coletado o leite nessa propriedade, para que ele volte a comercializar o leite para essa indústria ou para outra indústria, ele precisa fazer uma análise em algum desses laboratórios, comprovando que o leite está apto, está abaixo de 300 mil de contagem bacteriana. A nova indústria então pode começar a coletar o leite nessa propriedade. Mas isso é um ponto que é muito importante, né? Antes as outras normativas não falavam na cessão da coleta, ou seja, no barramento de coleta do leite. Essa instrução normativa fala e ela vai exigir. Por que isso, né? Tudo se resume na chegada da indústria. Outro ponto de exclusão é de que o leite não pode sair com a temperatura acima de 4 graus da propriedade. Então, digamos que o freteiro, né, ou o nosso conhecido popularmente aqui, o freteiro, chegue na propriedade, o leite esteja a 7, 8 graus, ele não pode realizar a coleta. Ele tem que deixar o leite resfriar, atingir uma temperatura mais baixa, de 3 a 4 graus, e aí sim realizar a coleta. Isso imaginamos que vai ter que haver um remanejo muito grande em relação à construção de rotas, horários de coleta de leite, porque se sabe sim que antes se coletava leite com temperatura de 12 graus, 7 graus, e é entendível, né, pela questão de que você está numa grande rota e chegou lá no meio da rota e apenas um produtor está com a temperatura do leite acima daquilo que seria o ideal. O freteiro geralmente vai lá e coleta. Agora passa a não ser permitido mais. Tudo isso porque quando o leite chega na indústria, ele tem que estar a uma temperatura de 7 graus ou menos. A gente pode falar então que as instruções normativas vieram para profissionalizar mais o produtor. Exato. Eu sempre digo nos nossos cursos, no centro de treinamento, de que o produtor ele deve ser profissional. Então ele precisa ser bom naquilo que ele faz. Em qualquer atividade hoje, no nosso contexto geral, ela não tem mais lugar para amadores. E o nosso produtor precisa ser mais profissional, ele precisa se profissionalizar.
Temos grandes exemplos de produtores com índices produtivos muito bons, índices de atingimento de qualidade do leite fantásticos em um curto espaço de tempo. Alguns pontos são muito fáceis de se resolverem, né? E o produtor, ele é automático, né, de que sempre que venha algo para me punir ou que possa me prejudicar ou me restringir, de que o produtor ele aceite isso de um primeiro momento como algo que vai atingir ou vai prejudicar ele. Mas temos que pensar o seguinte: se nós queremos abranger mais mercado, se nós queremos colocar o nosso produto em outros lugares, né, avançar novos horizontes, eu só vou conseguir colocar esse produto lácteo, leite, né, ou leite em pó, ele transformado, né, em queijo, em requeijão, em outros processos, né, que se faz no beneficiamento, somente se eu tiver um leite de qualidade. Eu não consigo fazer um subproduto do leite ou beneficiar ele, transformar ele em um bom produto se a matéria-prima é ruim. Isso é impossível. Eu só consigo ter um bom queijo, por exemplo, se eu tiver um leite de qualidade. Então nós muito falamos da exportação, né? Por que o Brasil não exporta leite? Por que o Brasil não manda o leite para fora? Só vem leite da Argentina, Uruguai para cá e nós não mandamos para outros horizontes, né? Outros continentes. Porque o nosso leite tem uma qualidade muito baixa. Então no momento em que a indústria vai fazer o processamento do leite, o rendimento dele é muito pequeno. Por exemplo, a questão da contagem bacteriana, que a instrução normativa está prevendo que ela tem que ser abaixo de 300 mil, é um dos pontos principais. Se o leite tiver uma contagem bacteriana muito alta, o rendimento de leite em pó é reduzido. Ou seja, quando eu vou fazer estratificação na indústria, ele rende muito pouco. Consequentemente, vai se tornar muito caro. Quando eu vou fazer o queijo, se eu tiver um leite de qualidade, eu vou conseguir transformar 8,5 litros a 9 litros em 1 kg de queijo. Se eu tenho leite com a qualidade inferior, eu vou gastar 11 a 12 litros de leite para fazer o mesmo 1 kg de queijo, porém esse 1 kg de queijo vai ser ruim, vai ter um sabor, vai ter um aspecto, um aroma muito inferior. Eu gasto mais e o meu produto final ele é pior, tem uma qualidade inferior. Então esse é o tripé, né? É o que baliza toda essa questão da qualidade do leite. Por isso que se busca a qualidade, para conseguir se competir em outros mercados, e isso vai fazer com que a cadeia produtiva do leite ela cresça muito, tenha uma grande evolução. Qual é o impacto dessas alterações no orçamento da propriedade? É importante que se diga que no momento, né, o que vai excluir o produtor, o que pode fazer com que ele pare de produzir e poder vender o leite, é só a questão de contagem bacteriana e a temperatura. Bom, vamos pela temperatura, que seria o primeiro ponto, né? Se eu tiver uma temperatura alta do leite, consequentemente eu vou ter muita contagem bacteriana. As bactérias vão se proliferar com facilidade. Não entendemos que na nossa região, aqui Vale do Taquari, por exemplo, seja um problema, porque nós temos eletricidade em quantidade e qualidade suficiente, digamos que na maior parte do nosso vale, né, com cooperativas de eletricidade que tem um bom atendimento. Então se entende que a eletricidade não é o problema. O problema pode ser sim o equipamento em si, e que a instrução normativa também fala que aqueles resfriadores de leite com tarro de imersão em água não podem mais. Então se alguma propriedade tiver isso, já preparem, né, já vão buscar algum equipamento que tem que ser o tanque de expansão, né, o resfriador a granel, como é conhecido, ou resfriamentos por placas, que aí são para propriedades maiores, né, com 2.000 litros por dia ou mais. Então, no orçamento, em relação ao ponto de temperatura do leite, é questão de manutenção de equipamento, que um equipamento pode estar desregulado, como a nossa geladeira de casa, por exemplo, trabalha, mas não consegue resfriar o produto. Pode ser sim regulagem, pode ser falta de manutenção, pode ser um equipamento que ele tem um tamanho, uma capacidade muito pequena para a quantidade de leite que é colocado a cada dia. E aí vale a pena fazer uma ressalva aqui e dizer para os produtores buscar informação se o seu resfriador ele é de 2 ou 4 ordenhas. Busque um técnico que conhece sobre o assunto, que ele vai especificar mais sobre isso, né, e vai conseguir lhe explicar com maior facilidade como vocês vão verificar isso e poder resolver esse problema.
Quando nós falamos em contagem bacteriana, o quanto isso impacta no orçamento da propriedade? Muito pouco. Porque a contagem bacteriana da minha propriedade, se ela for 1 milhão, 1,5 milhão, em 2 dias eu consigo reduzir ela para menos de 50 mil, que já é quase um leite-A. Porque bactérias se proliferam a cada dia. Então a bactéria ela só vai existir no equipamento, no resfriador, no local, se ela tiver alimento. E esse alimento que nós falamos é resíduo de leite que fica dentro do equipamento. Dá para dizer, de certa forma, é uma sujeira que ficou, ou porque eu não estou conseguindo lavar bem o equipamento. Pode ser temperatura de água que nós estamos utilizando de forma errada na lavagem da ordenhadeira. Pode ser um detergente que eu estou colocando em menor quantidade e deveria aumentar a sua dose. Pode ser sim um tipo de detergente que não está sendo usado de forma correta, ou um produto que não seja eficiente, mas esses impactos economicamente são muito baixos. E nós sempre falamos que existem 2 tipos de tecnologias. A tecnologia de produto, que é aquilo que eu compro, é um computador, é uma ordenhadeira robotizada, e existe também a tecnologia de produção, que é como eu faço. Se eu não tenho uma tecnologia de produção na minha propriedade, eu posso ter o melhor equipamento, eu posso ter o melhor rebanho, uma estrutura fantástica, mas se eu não faço isso da forma correta, eu não vou conseguir atingir o padrão de qualidade. E podemos dizer com certeza que em 80% dos casos de inadimplência, em que os produtores têm problema em atingir o padrão de qualidade, é só o modo de fazer, é só o como fazer a limpeza da ordenhadeira, o como o produtor está resfriando o leite, o como está acontecendo o manejo durante a ordenha dos animais, que está interferindo e não está deixando eles entrarem no padrão da normativa. E como está a adaptação dos produtores aqui da região? Não vemos que a nossa região seja uma região que vá ter grandes problemas em relação à instrução normativa por problemas de exclusão. Muito pela questão de capacidade dos produtores em relação à estrutura, geralmente são produtores bem estruturados. Entende-se sim, como nós falamos antes, né, de que a energia elétrica pode ser um grande entrave em algumas regiões do estado, em que se tem uma energia de baixa qualidade, não tem quantidade, que aí não tem como resfriar o leite, né, não tem como atingir o padrão de qualidade. A nossa região não tem esse problema, passa por esse problema. Então os produtores têm uma genética de animal boa. A nossa região, é muito importante isso, né? A nossa região tem uma qualidade de água muito boa. Então, se pegarmos, por exemplo, por Teutônia, grande parte das principais comunidades tem rede de água pública, com cloração. Que o problema por qualidade no leite, com contagem bacteriana alta, pode ser bactéria vindo da água. De quando eu estou lavando o equipamento, eu vejo a limpeza dele, vejo um equipamento limpo, mas tem muita bactéria na água e ela por si só coloca essas bactérias lá que vão transferir isso para o leite. Quando eu tenho uma rede comunitária com cloração de água, eu não tenho esse problema, porque o cloro dá conta, né, de fazer o controle das bactérias. Então entende-se que a nossa região não venha a ter muito problema, mas com certeza haverá a exclusão daqueles produtores sim. E principalmente aqueles produtores que pararam no tempo, de que estão trabalhando de uma forma que trabalhavam há 20, 30 anos atrás, não estão acompanhando as evoluções, esses produtores tendem assim a serem excluídos. Esse é um processo muito normal, como aconteceu em várias outras cadeias produtivas. E no leite vai acontecer também a seleção de produtores, e vão ficar aqueles que são realmente profissionais. E nesse sentido, o CERTA vem para ajudar o produtor com alguns cursos. Exato. Então o centro de treinamento da Emater, que fica aqui em Teutônia, junto ao Colégio Teutônia, né, que é um ponto muito conhecido por todos da nossa região, nós trabalhamos já há 21 anos com cursos profissionalizantes, onde são cursos rápidos, focados em produtores, profissionais e estudantes. Então qualquer pessoa pode ter acesso a esses cursos que a Emater está oferecendo. Quais são esses cursos, né? Falando hoje aqui em relação às instruções normativas de qualidade. Nós temos um curso que é focado em qualidade do leite, onde em 2 dias de curso, é um curso teórico e prático, onde nós mostramos o como se faz na prática. Vamos até a propriedade do Colégio Teutônia,
realizamos ordenhas, fizemos todos os processos práticos que devem ser realizados na propriedade, são feitos lá durante o nosso curso também. Ele é um curso de 2 dias, então é um curso muito rápido, ele é focado em realmente aquilo que pode ser realizado na propriedade. Quem tiver interesse pode entrar em contato com qualquer escritório da Emater do seu município, ou também pode entrar em contato com o Centro de Treinamento através do Face, que nós temos uma página do Centro de Treinamento, ou também pode entrar em contato através da recepção do Colégio Teutônia. Temos também outros cursos, né, que não abrangem somente a qualidade do leite, como é o curso de bovinocultura leiteira, onde nós trabalhamos todo o sistema produtivo, desde implantação de pastagens, criação correta de terneira, fabricação de silagem, tratamento das principais doenças do rebanho, alimentação, o planejamento geral da propriedade, né, como eu vou pensar na minha propriedade para conseguir organizar ela da melhor forma. Temos cursos que são mais técnicos, né, que já são mais avançados, como o curso de dieta para vacas leiteiras, onde os produtores trabalham a questão do aumento da produtividade e também do controle de custo da produção, onde nós temos softwares que são muito fáceis de trabalhar, que a Emater desenvolveu, onde o produtor vai levar toda essa ferramenta tecnológica para casa. Então faz o curso e leva isso para casa, e ele mesmo vai poder desenvolver e fazer a dieta para o seu rebanho. Ou aquele profissional que quer prestar assistência técnica para os produtores, né, um profissional de cooperativa, um técnico, ele pode usar isso como também uma ferramenta de trabalho na conquista de novos produtores e também na evolução dos produtores que ele já assiste. Infelizmente o nosso tempo é curto. Agradecendo a tua presença, eu peço para que tu deixe os contatos da Emater e do CERTA também novamente. Bom, os contatos para que possam nos ligarem, né, ou mandar algum e-mail buscando alguma informação sobre os cursos, carga horária, datas também de curso, podem ser através do e-mail que é ct, de Centro de Treinamento, teutonia@emater.te.br, ou através também do nosso telefone e WhatsApp, que é 99935 9236. Nesses contatos vocês vão conseguir todas as informações de como é o funcionamento, custo também dos cursos, né, qual é o investimento para isso, que é, já digo de passagem, é muito baixo, né, a Emater não tem visão de lucro e é somente o custo operacional que nós temos em relação a isso. E agradeço a oportunidade de vir aqui esclarecer também um pouco mais para os produtores o que são as normativas e fazer um alerta para que se preparem, que as normativas já estão em vigor e que não esperem, né, o tempo passar para ver o que vai acontecer. Todo o processo, né, de mudança ele precisa de ação. Então agora chega um momento em que o produtor precisa agir para se adequar dentro das normativas e continuar tendo sucesso na propriedade. Muito obrigada, bom dia. Bom dia.